Internacional vence e agora só depende de si para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Ainda dá para ser campeão? O técnico Roger Machado falou o real objetivo do Inter na temporada, mas se permitiu sonhar nessa reta final da competição nacional. Além disso, o treinador também falou sobre uma mudança que deve acontecer no time titular para o duelo diante do Flamengo. Falaremos sobre tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional neste sábado, dia 26 de outubro de 2024, dia em que o Internacional conquistou uma vitória importantíssima pela 31ª rodada do Campeonato Nacional, fora de casa, abaixo de muita chuva, na Arena MRV o Inter aplicou um 3-1 sobre a equipe do Atlético Mineiro e agora só depende de si para entrar no grupo dos 4 melhores times do Campeonato Brasileiro, que dá a vaga direta para a Libertadores da América. E a gente vai falar sobre tudo desse jogo e também repercutir as palavras do técnico Roger Machado a partir de agora. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo e, claro, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente continuar crescendo nesse meu novo projeto. Pessoal, vamos falar sobre esse jogo do Internacional, sobre a equipe do Atlético Mineiro. Ainda estou aqui na Argentina, então acompanhei da forma que deu, né, o jogo do Inter, essa vitória importantíssima. Primeiro tempo, né, sem a chuva, o Inter foi superior, estava observando o que deu dessa partida e deu para ver que o Inter teve as melhores oportunidades, né, no final do primeiro tempo ali acabou sofrendo um gol de pênalti, mas foi para o intervalo com a vantagem por 2-1. De novo, uma atuação exemplar do Alexandre Bernabei que... Pô, presidente, olha pra mim aqui, presidente. Já liga pro Celtic, já garante, já compra de uma vez, já garante a permanência desse homem para a sequência dos próximos anos. Então, Bernabei precisa ficar no Internacional para as próximas temporadas. Então, ele acabou marcando, né, um dos gols, recebeu uma bela assistência do Borré e ainda sofreu o pênalti que abriu o placar para o Internacional na boa cobrança também do Alan Patrick. Então o Inter foi consistente no primeiro tempo, onde aconteceu o futebol, né, onde o jogo foi praticado, e depois no polo aquático da segunda etapa, até a gente vai falar sobre a questão de drenagem da Arena MRV daqui a pouco também, o Inter acabou sabendo controlar, e o Roger até falou sobre isso na entrevista coletiva, que pela dificuldade do jogo, pela dificuldade do gramado, pela forma como o jogo se desenhou, com bolas longas, tentativas, né, de lançamentos por parte do Atlético e até mesmo do Inter, ele acabou optando por colocar mais um zagueiro para se proteger. Então deu tudo certo, a estratégia deu certo e o Inter ainda foi premiado no final do jogo com mais um gol marcado pelo Bruno Tabata numa jogada do Bernabei. Na insistência do Bernabei, o Inter estava matando tempo no campo de ataque, na cobrança de lateral. O zagueiro ali do Atlético Mineiro deu uma escorregada e na insistência por estar perto do lance, o Bernabei também conseguiu dar essa assistência. Então o Bernabei foi o homem do jogo, né? Sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogador do Inter nessa partida e colocou esses 3 pontos na conta do Internacional. Sobre o gramado, pessoal, o Inter, ele no segundo tempo acabou atacando para um lado onde estava completamente alagado e, obviamente, né, o Lucas Colar, meu colega de Voz do Gigante, estava presente lá na Arena MRV e fez uma foto, a gente até vai colocar aqui nesse momento essa foto, que ela fica... chega a ser engraçado o que estava acontecendo, porque no campo de ataque do Inter estava tudo alagado, com muita poça, e no campo de ataque do Atlético Mineiro tava liso, pô, dava para jogar normalmente, não tinha nenhuma poça, a drenagem tava funcionando naturalmente. Fui atrás dessas informações, conversei com um colega de Minas Gerais, o Ricardo Vaz de Mello, e questionei ele a respeito disso, né, porque essa diferença, se houve daqui a pouco que o Atlético Mineiro acabou desligando somente um lado, né, para complicar o Inter, e ele acabou me relatando que isso é um problema que ocorre desde a inauguração da Arena MRV, que o gramado não é bom, eles trouxeram dos campos da base, metade do gramado é bom, a outra metade não é boa, e isso acaba complicando até mesmo pro Atlético. E vamos ser sinceros, pessoal, ele chegou a utilizar o termo assim, não foi má vontade ou não foi má intenção
execução, melhor dizendo, por parte do Galo. Foi incompetência. E vamos ser sinceros sobre isso. Não faz nenhum sentido desligar só a metade, porque a defesa do Galo estaria complicada para sair jogando também. As próprias poças estavam atrapalhando o jogo do sistema defensivo do Atlético Mineiro. Então não faria nenhum tipo de sentido, seria até, né, um tiro no pé do Atlético se ele estivesse fazendo de fato isso de propósito. O Inter conseguiu superar, o Inter conseguiu, né, de fato, fazer ainda um terceiro gol mesmo com o campo totalmente alagado e confirmou essa vitória. Na entrevista coletiva, o Roger falou sobre a importância desse triunfo na questão de tabela de classificação. O Inter dá mais um passo importante, o Inter soma 3 pontos fundamentais e agora só depende de si para chegar no G4, só precisa vencer, né? O Flamengo, só a gente coloca porque é necessário, né? Precisa dessa vitória diante do Flamengo para ingressar no grupo dos 4 melhores do Campeonato Brasileiro, que iria de forma direta para a Libertadores da América de 2025. Ele também citou que o Inter vem num crescimento, já são 11 jogos sem perder, a gente está falando de 8 vitórias e 3 empates em sequência, e nós vamos para 3 jogos em casa: Flamengo, Criciúma e Fluminense. E por que eu estou falando sobre tudo isso e sobre toda essa situação? Porque na entrevista coletiva o Roger falou sobre o real objetivo que o Inter tem nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que é ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Porém, tá liberado sonhar, né, pessoal? A gente sabe que a distância é complicada, que a distância é grande pro Botafogo, que venceu mais uma no campeonato, né, com o gol do Gregor, o Botafogo venceu fora de casa a equipe do Bragantino, então mantém os 12 pontos de diferença pro Inter, restando aí 7 jogos pro Botafogo e 8 jogos pro Inter disputar no Campeonato Brasileiro. Sendo realista, é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Sonhando, é possível. O Inter, né, tirou muitos pontos de diferença nessa arrancada com o Roger. Chegou agora num grupo de Libertadores, no momento em que o Inter pode ir de forma direta para Libertadores da América. Então, vamos sonhar. Tá permitido. Técnico Roger Machado permitiu. Mas isso fica para nós. Tanto que ele ressaltou que o Inter vai manter a humildade, que os jogadores estão focados e vamos ver o que vai acontecer lá na reta final do Campeonato Nacional. Mas para tudo isso, esses 3 jogos dentro de casa são fundamentais e a gente precisa sim projetar 9 pontos nesses 3 próximos jogos para os objetivos do Inter. Roger chega a citar o seguinte: quanto mais rápido a gente se garantir de forma direta para a Libertadores, mais tempo a gente vai ter e mais proximidade a gente vai ter para sonhar com algo a mais dentro do Campeonato Nacional, e esse algo a mais, claro, que é o título do Campeonato Nacional. Diferença, lembrando, para o Botafogo é de 12 pontos, o Inter tem um jogo a menos, vencendo o Flamengo diminui para 9 e ainda tem um confronto direto na penúltima rodada do Brasileirão contra o Botafogo, que em tese, no Beira-Rio, o Inter vencendo diminuiria para 6, teria que tirar 6 pontos nesses outros jogos que o Inter ainda terá pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda tem Fortaleza, tem o próprio Palmeiras também na disputa e não dá para descartar a equipe do Flamengo. Para fechar o vídeo, pessoal, eu queria falar sobre o jogo justamente contra o Rubro Negro Carioca na próxima quarta-feira no Gigante da Beira-Rio. Pelo que eu ouvi, pelo que eu senti das palavras do Roger Machado, o Gabriel Carvalho não será titular nesse jogo. O Bruno Tabata deve ganhar uma chance entre os 11 iniciais, principalmente pelas boas atuações no segundo tempo do Clássico Grenal 4-4-3 e também no segundo tempo diante do Atlético Mineiro. Ele até utilizou o exemplo do Cleiton Sampaio e do Rogel, que são 2 jogadores que se equivalem tecnicamente, que é do agrado do Roger nas atuações, né, de forma muito semelhante, e ele acabou dando mais esse jogo como titular para o Cleiton Sampaio pelo bom Grenal que fez e porque o Rogel estava voltando de lesão muscular. Só que hoje o Rogel jogou mais tempo, adquiriu ritmo de jogo num campo pesado, num campo difícil. Então a gente pode abrir essa disputa também para o Rogel entrar na zaga contra o Flamengo. E no meio campo, a saída do Gabriel Carvalho pode acontecer para o ingresso do Bruno Tabata entre os titulares. O Tabata mudou o Clássico Grenal e hoje fez o terceiro gol que garantiu a vitória para o Inter
né, esses 3 pontos fundamentais lá em Minas Gerais. Então, sim, a gente pode ter mudança no time titular, principalmente no meio-campo, com o Tabata assumindo a titularidade do Internacional, formando essa trinca com o Alan Patrick, com o Wesley, com o Rafael Santos Borré lá na frente. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal, que é muito importante. Tá certo? Valeu!